Começando o projeto Desmitificando o Direito, aqui presente com vocês e para o pessoal na internet. Hoje quem está aqui do meu lado é o professor Adalto José de Oliveira, advogado militante em Jales, São Paulo, docente na FAMA, Faculdade de Direito de Iturama, Minas Gerais, Direito na Unicastelo, em Fernandópolis, São Paulo, é mestre em Direito pela Unitoledo, em Araçatuba, biólogo também pela Universidade de Ibirapuera, e também em Pedagogia, na Universidade de Guarulhos, advogado, né? Então tem 3 formações de graduação, e hoje também vai estar, assim, autografando aqui aqueles que desejarem adquirir, ou foram contemplados no sorteio do livro aqui, Ação Popular Ambiental, pela editora Arraiz, editores, na verdade, de Belo Horizonte. O tema que trouxe ele de São Paulo aqui para compartilhar conhecimento e principalmente a gente trocar essa ideia de como é que a gente pode aplicar aqui em Porto Alegre e no mundo, né, fazer uma ação popular ambiental e sair da teoria e colocar a prática, é ação popular ambiental, uma forma prática e legal a serviço da sociedade. Agradeço a todos vocês que em fevereiro, praticamente véspera de carnaval, está todo mundo aqui, para mim é motivo de orgulho. Agradeço ao Jornal do Comércio, que divulgou esse evento hoje também, aqui, Jornal Local. E todos vocês que compartilharam na rede mundial de computadores aí essa atividade. Vamos sortear 6 livros, 6 livros, da editora Ímpetus, editora RT, e da Arraiz, que é o livro do professor, que ele nos vai dar esse presente. Quem não ganhou, já falei, está lá no caixa da Saraiva, depois pode adquirir. O professor começa com a fala dele e depois a gente abre espaço para pergunta. Muito obrigada, viu, Adalto? Assim, seja bem-vindo e que muitos outros eventos a gente faça aqui e Brasil afora. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado, Carmela. Boa noite a todos. Quero agradecer aí, inicialmente a Carmela por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar com vocês. Nós estamos aí a mais de 1.500 quilômetros de casa, mas a gente vem divulgar o nosso trabalho, né? Eu tenho, como a Carmela disse, eu tenho como formação inicial a biologia. Então, quando eu entrei no mestrado em Araçatuba, o meu orientador por essa área aí. Na verdade, hoje há uma grande preocupação das pessoas em estar vendo a questão ambiental. Há uma maior conscientização, há uma maior preocupação, mas muitas vezes o que a gente vê é um trabalho da pessoa seguinte: eu vou separar algumas coisas lá em casa, eu vou participar de uma coleta seletiva, né? Mas de que maneira que eu posso efetivar isso? E se eu ver alguma agressão ao meio ambiente muito maior, né? Então nós chegamos à conclusão que nós deveríamos dinamizar o que uma petição, na verdade é uma ação na justiça, que nós classificamos como ação popular ambiental. E como que essa ação se desenvolve no decorrer do dia a dia? Bom, inicialmente, a ação popular não é um instituto novo, é um instituto que vem lá do direito romano, tá? Ela era usada de 3 maneiras diferentes. Quando vem para o Brasil, ela vem em forma de ação popular somente, ela existe uma lei específica que foi feita na época da ditadura militar, em 1965, e essa lei de ação popular, na época, ela foi muito usada para a pessoa individualmente usar contra os administradores públicos, né? Então, na verdade, a pessoa poderia estar adentrando na justiça contra um administrador público se ele assim provasse que houvesse alguma irregularidade, digamos assim. Muito bem. Passado algum tempo, então, nós tivemos, já em 1985, a Lei de Ação Civil Pública, em 88, a Constituição, que ainda resguardou a ação popular de uma maneira bem ampla. E depois nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Então, essas 3 leis, o nosso trabalho se pauta nisso. A Lei de Ação Civil Pública, de 85, ela é voltada para os promotores, né, os representantes do Ministério Público. Então, na verdade, a pessoa que está vendo algum desastre ecológico,
a iminência de acontecer alguma coisa, ele vai até o promotor público e faz uma denúncia. Dependendo da disposição ou do trabalho, que o nível de trabalho é muito grande desse promotor, ele poderá ou não abrir um inquérito para apurar e oferecer a denúncia, então. Bom, mas isso ficava muito na questão do promotor. Depois nós tivemos aí a Constituição, que resguarda como um direito a ação popular. Então hoje, o que nós estamos defendendo, qualquer pessoa, a Constituição diz isso, né, é livre para estar dando entrada diretamente na Justiça com uma ação popular ambiental. Muito bem. Qual a diferença dessa ação popular ambiental hoje e a ação popular lá de 1965? O primeiro item, a ação popular de 1965 diz que para que você possa estar ingressando com essa ação, você tem que provar que você é cidadão. Muito bem, qual é o documento que você apresenta? O documento colocado em lei é justamente o título de eleitor. Tá? Muito bem, então você terá que apresentar o título de eleitor. Acontece que a Constituição de 88, que também trouxe a ação popular, ela diz que ela amplia esse conceito de cidadão. Né? Então, ela diz que todos terão direito. Se todos terão direito, né, quem serão esses todos? Todos nós. Porque se você pegar um estrangeiro que está no Brasil e ele estiver presente num desastre ecológico, ele não poderá fazer nada. Se ele for uma pessoa consciente, se ele quiser participar desse processo aqui no Brasil. Então, veja, a Constituição, ela iguala. Então, nós consideramos, e no livro eu já trago alguns julgados, algumas decisões que dizem isso. Então, o cidadão, o conceito de cidadão hoje é que o brasileiro, o estrangeiro, não precisa ser o estrangeiro naturalizado, ele tem o conceito de cidadão dele, ele tem condições de estar ingressando com essa ação na justiça. Então, o primeiro ponto, o conceito de cidadão, é ampliado pela Constituição. Então, cai por terra o artigo lá 2º da Lei de Ação Popular. Muito bem. Nós vamos deixar, então, aberta essa entrada aí da ação popular para todas as pessoas. Muito bem. Quem é legítimo, então? Eu sozinho posso fazer? Mas eu sou dono do meio ambiente? Tá? Olha, esse é um conceito também bem amplo. Esse conceito, ele vem do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele retrata vários tópicos aonde nós temos o meio ambiente como um direito difuso. Na verdade, todos são donos, entre aspas, todos nós temos direito ao meio ambiente e todos nós, então, devemos estar preservando. Quando eu ingresso com uma ação popular ambiental na justiça, eu estou ingressando com um direito meu, individual, mas um direito de todos nós. Né? Então, na verdade, eu vou estar ingressando com um direito em nome de todo mundo. E eu posso ingressar com essa ação sozinho. Tá? Que eu tenho, hoje, as leis atuais já me permitem isso. Muito bem. O primeiro passo, então, já está dado. Não, digamos assim, não há desculpas para que as pessoas falem, não posso fazer nada e tal. Por quê? Porque o que você encontra, por exemplo, em São Paulo, você encontra nas grandes cidades, o grande problema de loteamentos clandestinos. Né? Quem acompanha os noticiários, ultimamente nós temos lá o Shopping Center Norte, que foi construído numa área irregular, e agora é que viram isso. Então, na verdade, como para você fazer uma denúncia para um promotor, ele não está lá. De repente é uma pessoa que comprou uma chácara, um sítio, à margem da cidade, né, que ela queria um maior sossego e tal, e ela está vendo ali um crime ambiental. E de repente o promotor que está no caso, ele não está vendo aquele crime ambiental.
Então ele pode não dar a importância que a pessoa vê e está sentindo. E este crime, ele não vai só em você derrubar uma árvore, né? Eu comento no livro também, nós da cidade, porque aí vem outra lei em 2001, que é o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257. Então nós temos hoje nas cidades grandes a questão do barulho, né? A questão do som, de você respeitar o outro e ser respeitado. E nós temos também a questão visual das grandes cidades, né? Houve toda uma polêmica, em São Paulo teve o projeto Cidade Limpa, de limpeza. As grandes empresas, quem trabalha com muito marketing aí, então na verdade, já que eles trabalham com marketing, que eles sejam criativos, né? Que façam as propagandas sem muita poluição visual. Muito bem, então nós temos aí uma série de questões dentro da cidade que pode ser resolvida pela ação popular ambiental. Bom, aí nós vamos encontrar outro probleminha para nós. A Lei de Ação Popular, lá de 65, diz que para que você ingresse com uma ação popular, você teria que demonstrar a ilegalidade do ato e a lesividade. Ora, se a Constituição de 88, né, alçou aí o meio ambiente, mereceu até um capítulo na Constituição, que é o artigo 225, o meio ambiente hoje, ele é considerado um direito fundamental, né? Porque na verdade a Constituição, ela é uma Constituição cidadã, ela protege a vida, porque o seu artigo, digamos, o seu artigo maior, o seu maior artigo aí, é a dignidade da pessoa humana, e para que você preserve a dignidade da pessoa humana, você tem que preservar o ambiente onde ela viva, senão você vai matá-la também. Tá? Então, se você vai preservar o meio ambiente, você deverá preservar a vida e todas as vidas em volta. Nós sabemos que a Constituição, ela foi escrita e aprovada numa visão assim bem antropocêntrica, né? Primeiro o ser humano, primeiro o homem e depois os outros seres vivos. Esse conceito hoje, ele está um pouco defasado. Então, na verdade, há um trabalho a ser discutido aí. Por exemplo, nós temos a usina de Belo Monte que está sendo construída. Não vai ser construída? Bom, se a gente conversar com uma pessoa que tem uma visão antropocêntrica, ela vai dizer para você o seguinte: vamos construir a usina e vamos fornecer energia elétrica para a comunidade local. Muito bem. Depois, aí nós vamos ver como é que nós vamos recuperar o meio ambiente. Essa é a visão. A visão da qual eu congrego hoje e tal, e vamos passar para frente, é uma visão mais biocentrista, biocêntrica, como diz Gregório Sagres de Almeida, lá de BH. Na verdade, nós temos que estar analisando todas as vidas, né? Então, o professor Gregório, ele fala bem isso. Vamos ter essa visão biocêntrica, vamos analisar. Se no final, né, realmente necessitarmos de construir a usina Belo Monte, de que maneira haverá essa compensação para o meio ambiente, né? Como que nós vamos estar fazendo isso? Então, esse é um trabalho. Mas a Constituição, o ponto central que eu quero que vocês tenham é isso. A nossa Constituição, ela preserva a dignidade da pessoa humana. Se nós vamos ressaltar a vida humana, nós temos que preservar o meio ambiente. Muito bem. Então, se lá na lei, em 1965, eu deveria demonstrar a ilegalidade e a lesão que está ocorrendo, hoje não. Hoje já existem julgados dos nossos tribunais que diz o contrário. Na verdade, não é o contrário. Ele tira a ilegalidade. Você não tem que demonstrar. Você tem que demonstrar somente a lesão. Por quê? Se o ato que o grande construtor está fazendo lá está tendo um crime ambiental, ele está lesionando o meio ambiente. Se ele está lesionando o meio ambiente, então ele está contra a lei. Ele já está contra a lei. Há uma lesão ao meio ambiente,
então ele está lesionando um direito meu, tá? Porque eu tenho direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Digamos assim, às vezes você não precisa falar por 2 horas, 3 horas, e a Constituição, nesse ponto, ela foi bem sucinta para dar o seu recado. O capítulo de meio ambiente na Constituição é o artigo 225, é só um artigo, só que ele foi um artigo bem claro, né? Todos, tá? Não é cidadão, não é mulher, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? É bem de uso comum e também para oferecer uma sadia qualidade de vida, né? Então todos nós, como que nós vamos estar vivendo, né? Falar, então eu vou preservar o meio ambiente, eu não vou fazer mais nada. Não, eu tenho que viver. E o que é melhor, né? Eu tenho que viver com qualidade, né? Então, como que nós vamos estar fazendo para viver com qualidade? Ora, se esse artigo me garante a qualidade de vida e me garante um meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualquer lesão ao meio ambiente está ferindo um direito meu. Se está ferindo o meu direito, eu tenho o direito de estar entrando na justiça, né? Bom, e essa ação popular ambiental, ela vem sendo construída em cima de um ponto fundamental. Processualmente falando, o que nós temos? Hoje, no Brasil, nós temos o Código de Processo Civil, está aí passando por uma reforma, mas há também um outro projeto de lei, que é o Código de Processo Coletivo, né? Então, na verdade, a Constituição de 88, ela já traz os direitos individuais e coletivos, e nos direitos coletivos, é então que nós necessitamos. Então, na verdade, a ação popular ambiental, ela já está adequada ao Código de Processo Coletivo, né? Os projetos de lei que vai abrigar aí o CDC, a ação popular, nesse processo coletivo. Na verdade, o Brasil já deveria contar com esse Código de Processo Coletivo para garantir a todos essa ação, tá? Então, na verdade, por quê? Porque já há um trabalho, o pessoal já tem conhecimento, o nosso direito hoje, que vem do direito romano, ele há uma divisão clara entre direito público e direito privado, né? E na ação popular, a visão que nós temos, parte aí até da tese de doutorado do professor Gregório, que na verdade o direito hoje, ele deveria estar dividido em direito individual e direito coletivo, tá? Mas isso é demorado. Olha, é demorado, mas é o que nós estamos pensando, é o que nós estamos lutando. A PUC em São Paulo tem um grupo de pesquisa já nesse sentido, a professora Patrícia Pisol, o professor Gilson Delgado, né? O professor Gilson Delgado é juiz de direito, ele hoje é diretor do Fórum João Mendes, em São Paulo. Então são pessoas que estão sentindo essa necessidade de estar fazendo isso, né? De estar trabalhando nesse sentido. Porque, na verdade, o mundo muda, e muda muito. Então nós temos que estar trabalhando nesse sentido. Não comporta mais, porque a visão das pessoas são diferentes. Então não comporta mais um direito único e que, de repente, eu tenho aí que, para mudar uma lei lá em Brasília, eu preciso aí de 1 milhão de assinaturas, né? É complicado. De repente, você não pode estar tendo essa visão. E hoje nós sabemos que há um trabalho preocupante dos órgãos, porque o judiciário, na verdade, é grande, o número de ações é grande. Hoje mesmo eu estava comentando com o pessoal de manhã, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos cada família no Rio Grande do Sul tem um processo na justiça. Algum membro dessa família já tem um processo na justiça. Então, ainda bem, né, que já há essa consciência, né? Em São Paulo nós não temos muito isso ainda. Mas a questão ambiental, eu acho que passa por isso, por essa consciência, para que a gente possa, né, estar realmente tendo resguardado os nossos direitos, né? E a pessoa ter consciência, de repente, como que é o direito ambiental, né? Esse direito ambiental, os meus alunos, normalmente a gente chega na faculdade, a primeira
discussão que eles fazem, que eles ouvem na televisão, lêem na internet, não entendem, é o princípio do poluidor-pagador. Né? Então, ele poluiu, vou lá, pago a multa, então beneficia os grandes, né? Assim como a lei de prisões, que foi aprovada há pouco tempo. Na verdade, não é assim, eu vou pagar. Na verdade, é para intimidar realmente, para que não haja essa poluição. Né? Bom, e aí tem uma questão muito séria. A ação popular, quando você ia ingressar com a ação popular, que a gente postula no livro, é justamente o seguinte: você tem que provar o que você está dizendo. Tá? Então, uma questão que eu coloco é a questão de provas. Como é que você vai provar? Olha, mas se eu moro numa chácara, fora da cidade, foi minha opção de vida, mas tem o senhor do lado lá, está fazendo um loteamento clandestino. O que eu vou fazer? Olha, as provas que você vai coletar são fotos, filmagens. Hoje nós estamos no século XXI. Né? Então, nós temos que usar desses recursos para que a gente possa estar ingressando com a ação. Mas isso não é o suficiente para provar. Muito bem. Então você dá um início de prova material e solicita na petição para que o juiz possa, então, chamar algum perito, né, uma pessoa que entenda, para que esse perito forneça um laudo para o juiz. Né? Se aquilo lá realmente tem fundamento que você está falando ou não. O que ele está fazendo para isso. Né? Aqui em Porto Alegre eu não sei, mas, por exemplo, na minha cidade nós temos uns sérios problemas com postos de gasolina. Né? O produto, os tanques que eles estão usando não são apropriados, né? Há uma briga muito grande com eles para que eles troquem esse material. Então, os postos de gasolina estão todos passando por reformas, mas, na verdade, precisou, em grande parte, da gente estar indo na justiça para estar mudando isso, obrigando, né, porque normalmente tem pessoas que têm um posto de gasolina, mas normalmente são redes, né, e aí a pessoa ela já é mais forte economicamente, uma pessoa sozinha não vai conseguir. Então, na verdade, eu acredito muito na ação popular justamente por isso, porque uma pessoa pode estar ingressando com uma ação, né, justamente para estar defendendo o direito que é de todos. Será que essa pessoa tem consciência? Né? As pessoas, muitas vezes você vai falar com a pessoa, ela fala assim, mas não tem direito, isso é muito difícil, o processo é demorado. Então, na verdade, esse processo é demorado, mas você pode pedir ajuda, né? Você pode ser legítimo para estar ingressando com essa ação, mas você pode, por exemplo, pedir a participação do Ministério Público. Né? Se você ingressar com a ação popular e você desistir da ação, eu arrumei um emprego maior, melhor, agora eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Tudo bem, essa ação necessariamente, ela não precisa, né, ser arquivada. Você passa, vai lá e fala, olha, promotor, eu estou comandando aqui, eu entrei com essa ação, e o Ministério Público, então, pode entrar como parte. Isso já estava previsto na Lei de Ação Popular, e ela continua, né, na nossa defesa aqui. Que o Ministério Público, então, participe de forma ativa na ação popular ambiental. Bom, então, essa ação, né, nós cuidamos de legitimidade. Aí vocês falam, professor, mas, na verdade, o que acontece no meu bairro é que quem está causando uma lesão é uma empresa. Também eu faço uma discussão sobre isso. Olha, a discussão é o seguinte, a pessoa jurídica também pode ser parte passiva. Né? E na parte passiva, você não vai trazer só a empresa. Porque se a empresa está fazendo um loteamento clandestino, quem tinha a obrigação de estar vendo isso? A prefeitura. Então vem na parte passiva também. Tá? Então na parte passiva, o que nós defendemos é o seguinte, que venham todos que estão causando a lesão. Né? Mas eu não sei quem são todos, eu sei de uma empresa, não sei se tem mais. Você ingresse com a ação contra aquela empresa e ela, então, que traga os outros como litisconsorte, né?
ou ela apresente uma denunciação à lide, né? E aí tem essa questão. Na ação popular também, eu acho assim que é um instituto muito bom, porque na verdade é o seguinte, você ficou sabendo de um ato que vai causar lesão, não causou ainda, né? Então você pode ingressar com a ação popular e já pedir uma antecipação da tutela sob forma de liminar, né? Para que a pessoa jurídica ou a pessoa física que vai causar esse dano, primeiro ele demonstre que ele está regulamentado, né? Que ele cumpriu todas as exigências nos órgãos competentes, né? Porque talvez você, na verdade, ele foi, os órgãos já assinaram. Então, se o juiz conceder essa liminar, então, primeiro, para-se a obra, até evita que a pessoa, a empresa, gaste lá, e depois, porque é o que a gente mais vê, né? De repente, depois que se construiu o prédio, é que vai ver como o Shopping Center Norte em São Paulo. Depois que construiu o shopping, é que eles viram que ali não poderia ser construído nada, né? Então é difícil. Então essa liminar que pode ser concedida na ação popular é muito interessante, né? Porque você já evita esse desgaste aí, né? Bom, e aí então, quanto tempo eu tenho? Pode? Tá já. Muito bem, olha. Então nós temos aí, na ação popular ambiental, a questão da liminar, quem pode ser parte, tá? Essas provas. E é interessante que nós podemos fazer o seguinte, essa questão da liminar perpassa para o seguinte, qual é a tutela, né, que ela vai trabalhar. Na verdade, nós trazemos aí a ideia do professor Luiz Guilherme Marinoni, de Curitiba, da Federal de Curitiba, que ele coloca o seguinte, o artigo 461 do CPC, né, que nós vamos trabalhar com a tutela inibitória, né? Então, na verdade, essa tutela inibitória é justamente para preservar esse meio ambiente, né? Vamos inibir essa pessoa de estar lesionando o meio ambiente, tá? Essas questões, essa ação inibitória, ela é muito importante, porque, na verdade, a ação popular, ela pode, no Instituto Liminar, ela vai ser uma ação de prevenção, né? Não adianta você, depois que derrubou tudo, estar indo atrás. Então, vamos prevenir para que não ocorra dano, né, no primeiro momento. Por isso que isso é importante, né? Muitas vezes, hoje, nós estamos vendo aí a questão da indenização moral, que as pessoas deixam acontecer para depois tentar uma indenização moral. Na questão do meio ambiente, isso complica para a gente. Por quê? Porque na questão do meio ambiente, se você deixar o dano ser causado, o retorno, mas a água, ela limpa, o rio, ela limpa. Tudo bem, o rio pode voltar a ser limpo, mas nunca será como era o natural. Nunca voltará ao que era antes, né? É uma questão, assim, irreversível, né? Bom, outra questão, eu vi, a pessoa começou lá a desmatar lá perto de casa, ou eu passei perto da represa e ele está tirando uma mata ciliar da represa. Eu pensei, na época eu até pensei, mas hoje já fazem aí 2 anos que ele começou. Bom, nessa ação popular ambiental, qual é o prazo que a pessoa tem a partir do momento? Porque nós temos vários institutos que você prescreve, eu vou entrar com ação meritória, 5 anos, tá? O cheque tem 6 anos, 6 meses. Bom, na ação popular ambiental, acontece o seguinte, o crime, ele vai ser definitivo, tá? Então, o prazo para que você ingresse com ação popular ambiental também é imprescritível, né? Então, a ideia é imprescritível. Enquanto estiver causando a lesão, você terá direito de estar ingressando com a ação, tá? Tanto já existem vários julgados, até do Supremo, o professor Celso Fiorilo, eu até comento no livro dele, ele traz já no livro dele também a questão de decisões de você comprar uma propriedade, se essa propriedade, por exemplo, tinha uma reserva ou tinha uma mina de água, você hoje, como proprietário atual, você é obrigado a recuperar.
recuperar a área, recuperar a mina, né? Ou fechar o lugar lá para que essa mina volte. Né? Então, você tem que demonstrar as suas ações que você está fazendo, porque o dano ambiental ele está sendo permanente. Então, você tem que estar voltando isso no tempo. Olha, isso é complicado, mas é muito importante, porque vejam, senhores, que apesar de todo o conhecimento que o mundo foi construindo, até 1970, né, o pessoal não tinha ideia, eles achavam, principalmente até as grandes nações, faziam uso indiscriminado dos recursos naturais. Tudo era renovável, e na verdade não é. Quando o Clube de Roma, em 1970, pede o relatório para os especialistas, e os especialistas relatam que os recursos não são renováveis, vai dar origem, então, à questão da convenção lá na Suécia, lá de Estocolmo, em 1972. Depois, a gente vem para o Rio, 92, e esse ano teremos a Rio +20. Né? É uma questão... mas isso daí já se fala muito, está preservando muito. Não, não está. Tá? Há muito a se fazer e muita coisa que seria simples. Né? Seria simples o seguinte, por exemplo, a questão do lixo. Né? Nós encontramos loteamento clandestinos, assim como nós encontramos despejo de lixo também. Né? Então, algumas empresas... Vira e mexe, esses tempos nós vimos lá no Pernambuco, chegando lixo hospitalar dos Estados Unidos. Né? Desde a década de 80, que eu já ouço falar que os países da África, né, que vivem em constante guerra lá, aceitam receber lixo da Europa, a troca de armas. Né? Então, leva-se lixo da Europa para a África, e em troca a França manda armas para lá. Olha, essa questão aí, ela é preocupante. Então, na verdade, nós vemos assim, nos anos 80, houve um boom de você trabalhar a questão da reciclagem. Muito bem, hoje o Brasil recicla 70% do alumínio, né? A reciclagem de latinha e tal. Lógico, não tirando o valor social da questão aí, nós temos uma preocupação maior. Porque se recicla, na verdade você pega pessoas e fala, não, eu posso consumir, eu não preciso ter cuidado, porque na verdade isso vai ser reciclado. Não é bem assim, a maioria do lixo não é reciclado. Né? Nós encontramos, eu já vi casos de prefeituras que eles recolhem o lixo que a pessoa separou e eles jogam numa vala comum. Na verdade, fica muito caro, a prefeitura acha que aquilo lá não tem valor, depende muito do administrador que está. Então, hoje o trabalho que nós fazemos, os grupos de pesquisa, eu participo de um grupo de pesquisa na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na cidade de Paranaíba, mas o trabalho que nós fazemos é a não produção de lixo. Né? Então, e isso perpassa pelo seguinte, você comprar, por exemplo, você vai numa loja comprar um perfume para a namorada. E o que acontece? Você recebe 6 embalagens. É uma caixinha, depois tem um papelzinho sanfonado, depois tem um outro papel de seda, depois tem uma sacolinha de plástico, depois tem uma sacolinha de papel. Então você leva 6 embalagens, né? Aí chega lá, a namorada quer ver o perfume. Ela tirando, ela nem vê que cor que é. Então, na verdade, e os 6 papéis vão para o lixo. As 6 embalagens colocadas vão para o lixo. Então, na verdade, o conceito hoje, não, eu posso consumir porque vai ser reciclado. Não é reciclado. Né? A grande porcentagem de lixo hoje é jogado no lixo mesmo. E não vai ter lugar. Então, a ideia hoje é você não produzir lixo. Né? A quantidade de lixo que você está produzindo tem que ser a menor possível. Tá? E isso... são conceitos que nós podemos estar debatendo dentro da ação popular ambiental. Né? Porto Alegre, eu acho que não é diferente. Hoje
estava passando ali na orla do Rio Guaíba, então eu vi várias placas assim, né? Não entre, água poluída, não entre, água poluída. Olha, porque na verdade é isso. O rio, o mar, é como nós. Se você beber muito, seu fígado não vai conseguir, né, acabar com todo o álcool que está entrando muito rápido no seu organismo. A água, a natureza, ela consegue se refazer, mas ela não está conseguindo se refazer rapidamente, né, no mesmo ritmo com que nós estamos produzindo lixo, né? E essa produção de lixo, então, na verdade, o meu objetivo é dizer para você o seguinte: essa produção de lixo, ela está sendo tratada, está sendo trabalhada. Como é que está a questão do lixo, né? Então, as empresas que são contratadas, ou a prefeitura que toma conta desse lixo, ela está fiscalizando o destino final desse lixo, né? Se não está, está tendo uma lesão ao meio ambiente. Se está tendo uma lesão ao meio ambiente, você vai ingressar com uma ação popular ambiental, né? Então, é simples e eficiente. Pegou a petição, endereça ao juiz, né? Se qualifica, diz o seu direito, Constituição, artigo 225, artigo 5º, ação popular, e peça para o juiz lá nomear um perito, para que ele investigue o lugar, tá? Então, assim, há uma grande preocupação nesse sentido, porque, na verdade, hoje nós temos, um grande conceito que nós trabalhamos lá é trazer para a pessoa um conceito que eu gosto, que os Estados Unidos trabalham nesse sentido. A ação popular, eu gostei de estar trabalhando nela durante o mestrado, porque os Estados Unidos trabalham o seguinte: assim, eu tenho que informar, né, o cidadão, eu tenho que dar condições ao cidadão para que ele saiba dos seus direitos, então ele tenha poder, né? E vocês conhecendo, você vai ter o empoderamento das pessoas mesmo, né? E esse conceito de empoderamento é importante, porque você conhecer os seus direitos, tá? E você está ingressando. Aí então, aonde que nós vamos chegar? Nós temos um autor indiano que hoje trabalha em Harvard, nos Estados Unidos, e ele lançou um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade. Então ele coloca a Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 99, e ele coloca para a gente justamente o seguinte: olha, eu tenho que ver como que eu vou estar trabalhando os cidadãos, eu tenho que dar condições desse cidadão para que ele tenha uma vida digna, uma vida de qualidade, porque ninguém que está passando fome vai lutar pelo meio ambiente, né? Então ele coloca isso, como primeiramente eu vou tentar sobreviver, né? Então eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, né? Na verdade, então, por exemplo, se você, Porto Alegre aqui, eu não vi antes os bairros aqui, mas, por exemplo, se você for em São Paulo, você vai no bairro dos Jardins, você vai no Morumbi, que é bairro nobre. Então, o que você mais vê na calçada são grandes árvores e árvores bem antigas, né? Então, o conceito que a pessoa tem, lógico, ela já tem uma consciência melhor, porque ela tem um poder aquisitivo maior também, né? Então, pelo menos as árvores eles preservam. Se você vai, por exemplo, lá no Jardim Ângela, na Zona Sul, a pessoa pobre que conseguiu comprar um terreno, o primeiro conceito que ela tem é o seguinte: bom, eu sou pobre, mas sou limpo. Aí ele derruba tudo que tem no lote, na calçada, e cimenta tudo, né? A pessoa chega e fala: ó, já limpei aqui tudo, já cimentei tudo, não tem nenhum verde, né, Carmela? Estive lá visitando a Carmela hoje, tem muito verde e tal, muito bacana, eu gosto bastante. Mas o pessoal no Jardim Ângela, então, você anda quarteirões no Jardim Ângela em São Paulo. Eu fiz um trabalho lá há algum tempo, que tinha um projeto para a preservação da represa do Guarapiranga. Você anda vários quarteirões ali em Jardim Ângela, você não encontra uma árvore plantada na calçada, né? É uma coisa assim, são conceitos que as pessoas trazem, né? Eu sou pobre, mas sou limpo, e limpar para ele é tirar tudo e não deixar nada. Então, na verdade, esse conceito, ele tem que ser mudado.
Nós temos que estar andando, temos que estar trabalhando para levando todo esse conhecimento para esse pessoal, né? O que não é fácil, mas é bacana. Então, na verdade, aí nós vamos, a ação popular ambiental, pessoal, elas trazem um grande problema. Como nós saímos aí há pouco tempo, e eu trabalho com isso, porque na verdade é o seguinte, você não pode dizer de uma coisa que você não conheça, né? Você tem que estar, eu gosto de ter a prática. Então, por exemplo, eu até estava comentando esses tempos, eu fiquei sabendo de um caso de um prefeito, ele comprou uma área para a construção de casas populares, e dinheiro do governo federal. E o prefeito que entrou, mudou-se o prefeito, convênio tudo assinado e tal, e ele entrou e falou assim, olha, porque na verdade foi o prefeito anterior que comprou e fez um sorteio. Então as pessoas que seriam beneficiadas, ele considerou que não havia votado nele, então ele cancelou o convênio. E aí, ao cancelar o convênio, na verdade na área seriam construídas 20 casas, de uma pequena cidade lá perto de onde eu moro. E eu fiquei sabendo do caso, eu fui lá, me propus e eu entrei com ação popular. Então o que aconteceu? Vejam, senhores, que vocês têm que estar alerta, vocês têm que saber todos os seus direitos, porque na verdade você entra com uma ação, aí de repente o juiz fala assim, olha, você não tem direito por causa disso. Você fala, não, eu tenho direito sim. Porque nessa ação, o que o juiz fez com ele? Ele ficou se perguntando, né, qual era o prejuízo que a União teve com isso. Mas peraí, o juiz federal está lá para resguardar a justiça, o direito, ou o direito da União? Então, eu já me deparei com juízes assim, tá até hoje lá na minha cidade. Mas o conceito é esse. O que a União perdeu com isso? A União teve, de repente, não é só isso, né? Então, árvores estão sendo derrubadas e de repente a pessoa está vendo o lucro que ela pode ter, tá? Não é nesse sentido. E outra coisa que nós vemos lá também, na minha cidade, ali em Jales, tem uma pequena empresa de refrigerantes. Essa empresa foi convidada para estar para o Mato Grosso do Sul, há uma guerra fiscal muito grande lá, né, que eles tiram. E como eu trabalho em Paranaíba, também na faculdade com Direito Ambiental, nós vamos enfrentar lá uma onda, porque a fábrica deixou o escritório em Jales e levou a fábrica para Paranaíba. E o prefeito cedeu para a fábrica uma área de preservação permanente, onde tem uma mina de água mineral, né? A pessoa que estava na área não tinha, o prefeito desapropriou, e a empresa, né? Então o refrigerante da empresa é legal, né? Vai ser muito bom porque é feito com uma água mineral. Mas, quem, na verdade, lá quem me trouxe, até aluno, está estudando com a gente, é o padre da cidade. Ele já foi na rádio, já foi em outros lugares. E aí nós começamos a trabalhar, eu falei, não, vamos montar uma ação popular aí. A prefeitura fez uma concessão da área para a empresa, e a empresa simplesmente se apossou da mina de água mineral lá, e vamos produzir refrigerante, né? Então, vejam vocês o seguinte, que absurdos cometem assim todos os dias, porque para a empresa ela não tem emprego, não tem emprego. Então, em nome dos empregos, né, o prefeito concedeu. Bom, isso já está em curso. 8 meses, a empresa começou com 90 funcionários. Sabe quantos estão trabalhando hoje? 12. Porque o empresário, para conseguir os benefícios da prefeitura, contrata várias pessoas. Aí ele contrata por 3 meses. Terminou o período de 90 dias, ela dispensa. E lá tem vários. Nós temos fábrica de botinas que estava em Birigui, foi para Mato Grosso do Sul. Então nós temos vários casos lá na região desta forma, né? Aonde vocês têm que estar. Então, são coisas do nosso dia a dia que as pessoas não têm. O funcionário lá ele só quer, eu quero meu emprego, né? Então você vai abrindo mão. Olha, então na verdade você acaba se perdendo, né, nessa questão.
Isso não pode acontecer. Essa é a luta, a gente está se informando. Porque, de repente, não basta só você, né? De repente, há uma gama de direitos aí que nós não estamos sabendo utilizar, né? Ah, mas você já fez... Olha, nós temos vários problemas. Eu disse no início, lá em Jales mesmo, nós tivemos um grande problema. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que não acontece isso. Existe um plano diretor do município, né? Está na Constituição, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a ter um plano diretor. Jales tem 50 mil habitantes, tem um plano diretor. Então, o prefeito esteve em São Paulo, e o prefeito, você sabe, tem que fazer obra, e não pode ser obra debaixo do solo, tem que ser uma obra bem visível. E aí, então, ele teve um bairro onde ele teve poucos votos, o que ele fez? Ele ganhou, em São Paulo, do governador, dinheiro para construir um centro de convivência do idoso. Aonde que ele foi construir? Num bairro, bom, lá chama Jardim Estados Unidos, né? Que é um bairro, digamos, da elite ali, de Jales. E ele foi construir o centro de convivência do idoso. E o pessoal jamais, tendo conhecimento, já foi na justiça, porque ele estava ferindo. Era um bairro residencial, né? E aí, então, o que aconteceu? O prefeito, a hora que viu qual era a alegação das pessoas, ele correu, convocou os vereadores e colocou um projeto de lei, retirando que o bairro era residencial. Então, veja, hoje está correndo na justiça ainda. Isso, lógico, eu não sei porquê, mas aprovou, foi votação unânime. Todos os vereadores acharam que o prefeito estava correto, né? Mas tudo bem. E isso acontece, aqui no Rio Grande do Sul não tem isso, mas lá em São Paulo existe isso. Então, olha, hoje eu tenho amigos assim, que eles tiveram que levar o muro, né? Porque na verdade, veja bem, se é um bairro onde tem pessoas de uma classe um pouco melhor, e você vai construir um centro de convivência do idoso, são aquelas pessoas mais simples que vão estar indo lá, tá? Primeiro, ele causou, eu estou demandando. O que ele fez? Ele agora, em que momento que ele está agora? Ele está com essa ação de construir centro de convivência do idoso num bairro totalmente residencial, e nós já ingressamos com ação, por quê? Porque o centro de convivência do idoso, que é no bairro pobre, tem 340 idosos que frequentam, todos eles assinaram o abaixo-assinado, né? Ele quer fechar, porque esse centro de convivência do idoso antigo, ele é comandado por uma diretoria. São idosos também, pessoas que têm conhecimento, professores aposentados, contadores aposentados. Ele quer fechar e que ele quer que todos os idosos frequentem o novo centro de convivência. Porque o novo centro de convivência, por acaso, é comandado por uma partidária dele, né? Mas isso foi por acaso. Bom, e aí o que acontece? Ação popular ambiental nele. Por quê? Porque o bairro lá, o Jardim Estados Unidos, que as pessoas compraram como bairro residencial, você não dorme de sexta para sábado, nem de sábado para domingo. A desvalorização dos imóveis construídos ali, que são imóveis bons, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, são imóveis de 200, 300, 400 mil reais ali na região. E você não consegue dormir de sexta para sábado, porque o baile vai até 3 horas da manhã. Né? Então, bairro e violência, e aí vem faca, e vocês sabem, então aí é polícia, num bairro que foi vendido como residencial. Ação popular no prefeito. Então, a ação popular lá do outro bairro, porque lá onde que eles estavam no caos, lá, então, para os mais pobres, pode ter barulho? Não. Aonde eles estão, tem um pessoal que mora lá perto que não reclama até agora, que é um cemitério, que é um cemitério enorme, aí tem 2 praças em volta, e o centro de convivência fica lá, ali no centro. Então, é longe do pessoal. E logo depois do cemitério nós temos o aeroporto ali de Jales, tem um pequeno aeroporto para naves pequenas, mas temos. Então, assim, é uma região que não causa tanto problema para a população, né? Não é que vão tirar do bairro rico e colocar no pobre. Então, o centro de convivência do idoso hoje está no lugar correto. Então, são esses fatos no dia a dia que as pessoas... Então, por exemplo, eu fui lá. Como que eu fui lá? Vejam, todas as pessoas que moram no centro de convivência do idoso,
trabalham, eles têm atividade durante o dia, não é só isso, tem cursos de artesanato durante o dia. Na verdade, a mãe de uma colega minha, que viu lá a questão, eles estavam apavorados, porque eles não têm... E aí falou para a diretoria e eles foram lá no meu escritório. Né? Eles foram lá no meu escritório para que eu fizesse isso. Tá? Devido ao conhecimento e tal, então nós estamos assim, fazendo um trabalho social com eles. Mas, até agora, assim, como que está isso? Eu entrei, a juíza me concedeu a liminar, a prefeitura recorreu para São Paulo, o Tribunal de São Paulo manteve a liminar. Né? Então agora nós vamos ver os próximos passos aí. Mas é importante, eu acho que isso é importante. Eu trago vários julgados de vários órgãos da justiça, né, de região. Tem alguns julgados aqui do Rio Grande do Sul. Aqui é uma área bastante avançada nesse ponto, mas nós temos que passar para frente. Então, assim, aonde acontece isso é onde tem as pessoas mais pobres. Então, elas não sabem. Então, nós temos que ter consciência para estar levando isso para a justiça. Né? Eu disse no meu livro, eu até comento, eu trago uma decisão lá perto da minha região. Minha região é Jales, eu falei que eu trabalho em Iturama e Paranaíba, que é Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, porque Jales fica bem no cantinho do estado. Né? Eu ando 90 km para um lado,